O texto para a nossa reflexão de hoje está em Atos capítulo 9, dos versículos 32 ao 35, que diz: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Jesus, a esperança dos aflitos. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 9:1, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Podemos aplicar esta promessa para a cidade de Lida, para a região do Vale de Sarona e, é claro, para nós hoje. Que esperança havia para Enéas? 8 anos paralítico. Que esperança para aquele povo sem Jesus? Nenhuma. Existem milhares de pessoas neste mundo, ou seja, bilhões, vivendo sem esperança, sofrendo sem a presença transformadora e salvadora do Evangelho. São nações inteiras, são regiões inteiras, são indivíduos que vivem uma vida de desesperança. Diz no versículo 32 que, passando Pedro por toda parte, chegou a Lida. Este lugar já havia sido evangelizado por Filipe, mas com certeza abandonada esfriou, não progrediu no evangelho. Pedro não foi lá por causa de Enéas, nem Enéas havia mandado chamar Pedro, mas por rever os irmãos e expandir o evangelho, o caminho de Pedro cruzou com o caminho de Enéas. Junto com o evangelho vem o poder de Deus. Onde o evangelho chega também muitas transformações. O versículo 34, ele mostra muito claramente para nós que o diálogo era pouco, era pequeno, mas os resultados foram extraordinários. Disse Pedro: Enéas, Jesus te cura. O Pedro, cuja sombra era disputada no capítulo 5, versículo 15, deixa claro que não há poder nele, mas no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, poder para curar, poder para salvar. Jesus é todo-poderoso. Na parte B do versículo 34, Pedro diz: levanta-te. Enéas se levantou, creu que Cristo o curaria e imediatamente, isto é, ele não duvidou, não titubeou, ele creu, foi curado, ele se levantou. Daí Pedro diz: arruma o teu leito. Deus não faz milagres por fazer, ele tem propósitos. Aquele que era inativo passa a trabalhar, colocando a casa e a vida em ordem. A vida de quem é alcançado por Cristo passa a ser diferente. Quem era servido passa a servir. Quem era inativo passa a ser útil. Quem era mau passa a ser bom. Quem não cria passa a viver pela fé. Quem andava nas trevas passa a andar na luz. Mas veja que o propósito maior dos milagres de Jesus, que Jesus opera, é a transformação de incrédulos em crentes em Cristo Jesus. Diz o versículo de número 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O fim principal dos feitos de Jesus é a conversão de pecadores, para que vejam seus sinais e creiam nele como Salvador. Pois de nada adianta ser curado para esta vida e perdido para a eternidade. Jesus é a esperança para o aflito por falta de salvação. Jesus é a esperança para o aflito por causa de um problema. Há poder no nome de Jesus. Creia agora, sem demora. Levanta-te e comece a desfrutar de uma nova realidade.